Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou tratar de um comentário feito pela Multiversal, pelo Francis Farago. Fez dois comentários, na verdade. O primeiro é: como Tertuliano, morando na África, tinha as obras de Tácito, Plínio e Suetônio? Cadê as perseguições? Bom, como é que ele tinha essas obras, né? Então esse livro aqui é o livro de Jerônimo, Homens Ilustres. Eu vou deixar todos os links aqui, tá? No capítulo 53 ele fala de Tertuliano. Então, Tertuliano presbítero, agora considerado chefe dos escritores latinos, depois de Vítor Apolônio, era da cidade de Cartago, na província da África, e era filho de um procônsul ou centurião, um homem de caráter aguçado e vigoroso. Tá? Escreveu muitos volumes e etc. Tá? Então, eu destaco isso, ele era filho de um procônsul. Essa é a primeira informação aqui do Jerônimo. E do Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, livro 2, capítulo 2, ele vai falar também de Tertuliano. Ó, 2, capítulo 2, 4. Essas coisas são registradas por Tertuliano, um homem bem versado nas leis dos romanos e em outros aspectos de alta reputação, e um dos especialmente ilustres em Roma. Tá? Então, os autores consideram que, muito possivelmente, Tertuliano ele era uma pessoa versada nas leis dos romanos. Possivelmente ele deve ter sido um advogado, assim, um cara tão bom em retórica, em argumentação, versado nas leis dos romanos, domínio muito bom da língua latina, ele deve ser um advogado. Então, não espanta ele ter acesso a essas obras. Com relação às perseguições, vamos voltar aqui. As perseguições elas não eram sistemáticas, já falei isso várias vezes, né? Ou seja, as perseguições aos cristãos, a primeira perseguição sistemática, ou seja, persigam os cristãos, né? Essa primeira orientação, ela deve ter surgido ali com Décio, 250, tá? Nem a de Nero há controvérsias, de que não teve ali uma ordem para perseguir cristãos ali, possivelmente não. Ou seja, o que aconteceu ali em Nero foi um problema ali com incêndio, tá? Não foi especificamente perseguir cristãos. E ali na carta de Plínio, de Trajano, que ele responde a Plínio, Trajano diz para não perseguir os cristãos. Então, assim, não tem perseguição. Então, o que o Francis está falando, na verdade, não tinha essas perseguições aí que você está dizendo, tá? Então, como citou as obras, porque ele possivelmente era um advogado, um cara mais da elite aí, tá? E ele tinha acesso a essas obras. Cadê as perseguições? Bom, já expliquei. Agora, com relação a Tertuliano, Tertuliano deve ter tido a obra, acesso às obras de Tácito, Plínio e Suetônio, mas ele não as cita. Nominalmente, ele não as cita. Tá? Aí vem a segunda parte aqui, que o Francis diz assim: se Tertuliano mencionou perseguição a Nero, sim, ele citou, a gente vai ver sobre isso. Citou Suetônio e Plínio sobre isso, sobre a perseguição dos cristãos a Nero? Não, ele não citou. Aí é o problema, quer dizer, você já está começando de um ponto falho, né? Por que ele não citou a perseguição em Tácito? Bom, ele não citou a perseguição em Tácito porque ele não citou Tácito, ele não citou Suetônio, nem citou Plínio. Diretamente não citou. Agora vamos ver aqui, checkmate. Não, checkmate. Enfim, se você está com a premissa errada, né? Então você pode dar o checkmate que quiser. Você tem que, para você dar checkmate, você tem que concordar com as regras do jogo, né? Você não pode alterar as regras do jogo, senão não é checkmate, né? Então, vamos ver aqui esse texto daqui. Ele é o texto Apologia de Tertuliano. Vamos ao capítulo 5, onde ele vai falar aqui sobre Tibério. Ele fala aqui, ó.
Consulte suas histórias, seus arquivos. Você descobrirá que Nero foi o primeiro a atacar com a espada imperial a seita cristã, progredindo especialmente em Roma. Então ele perseguiu cristãos em Roma, Nero. Isso está dito aqui pelo Tertuliano no capítulo 5, tá? Então bate com o que o Tácito está falando, tá? Bate o que Suetônio está falando também, que ele diz que tem... Note que aqui não tem nada de incêndio, tá? Aqui é perseguição de Nero aos cristãos. Ele ainda não faz o link com incêndio. Então bate com o que Tácito, bate com o Suetônio. Plínio não falou nada sobre isso, tá? Vamos ao segundo texto, que é o texto aqui de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia 2,25. Ele vai dizer assim, ó, o romano Tertuliano foi igualmente testemunha desses fatos. Ele escreve, examine seus registros. Lá irá encontrar Nero, que foi o primeiro a perseguir esta doutrina, tá? Na cidade de Roma. Então você vê que Eusébio de Cesareia está citando um texto de Tertuliano. A gente tem o texto de Tertuliano, Apologia, que está exatamente com essa, basicamente com essa leitura. Então Eusébio reproduziu corretamente Tertuliano. Ponto para Eusébio. Corrigiu Tertuliano. Então Tertuliano e Eusébio estão se referindo aqui a essa passagem. Existe um autor, que é o Brent Shaw, que ele vai dizer, ó, você vê que aqui Tertuliano fala consulte os seus registros, né? O Brent Shaw, que ele vai escrever um artigo sobre o mito da perseguição de Nero, né? Ele vai, tem aqui na nota 60, ele vai dizer assim, ó, na Apologia, que a gente viu, Tertuliano quase certamente se refere a Tácito como sua fonte. Notadamente, quando ele comentar e vestre, consulte os seus arquivos. Tá? Apologia 5.3 e Eusébio 2.25.4. São as duas passagens que a gente já acabou de ver. Tá? Então, o Brent Shaw, ele já avança dizendo que, quando ele fala consulte seus arquivos, possivelmente Tertuliano está se referindo a Tácito. Tá? Então nós já vimos Tertuliano, vimos Eusébio de Cesareia. Vamos agora ver uma outra referência, que é a referência do Plínio, né? O Plínio. O Plínio, na verdade, ele tem a carta ao Trajano, que é essa aqui, a carta 97, né? Carta 97, que ele vai se referir a consultas que eles têm feito aos cristãos, né? E que alguns deles, quando respondem, eles dizem que são cristãos há mais... eram cristãos há 20 anos. Onde é que isso está? Ó, alguns se disseram cristãos há 3 anos, outros mais do que 3 anos, e uns poucos acima de 20 anos. Um pouco mais do que 20 anos. Então, essa carta do Plínio está se referindo à perseguição a cristãos há 20 anos antes. Essa carta está sendo escrita em 112. Você joga 20 anos, dá 90 e pouco. Não dá o tempo de Nero. Então, a carta de Plínio, né, ela não se refere às perseguições de Nero, tá? Descarta, não tem nada a ver. A carta de Suetônio, ela se refere, a carta de Suetônio, quando ele vai falar do Nero, ele vai falar uma frase. Punições foram infligidas sobre os cristãos, uma classe de homens dado uma nova e odiosa superstição, tá? Só isso. Depois, ele pôs fim às diversões das corridas de carruagem. É como se ele estivesse listando diferentes assuntos. Então, esse assunto não tem conexão com o resto do parágrafo. São ações que Nero fez durante seu reinado, tá? Então, note aqui que não tem nada de incêndio aqui, né? Ou seja, no tempo de Nero, Nero puniu os cristãos. Só isso que ele fala. Isso é o Suetônio. Então é isso que eu quis colocar. Ou seja, a provocação lá do Francis Farago, ela se baseia
num um fato que não é conformado, ou seja, numa ficção, né? Que é Tertuliano. Primeiro que ele não citou nominalmente nenhum dos três. Nem Suetônio, nem Plínio, nem Tácito. Nenhum dos três. E Plínio, pior ainda, porque Plínio não faz referência à perseguição de Nero. Não teria nem como citar ele. É isso, então. Muito obrigado, então.